Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologcast. Esse é um podcast que vai trazer ciência e comportamento de uma forma nova, que vai atingir diversos públicos. A gente tem aqui os públicos muito diferenciados, como os alunos de graduação, pós-graduação, e o público em geral, que pode ter acesso a muita informação de qualidade científica através do Psicologcast. Esse é um podcast que existe graças ao apoio do Onde Aprendo, que é uma plataforma de cursos online, onde você aprende tudo um pouco, e também da Faculdade Psicolog, que tem cursos de graduação e pós-graduação, todos na área de psicologia, na pós-graduação, há 20 anos. Agora, em 2025, estamos completando 20 anos de história, com muito conhecimento produzido e muitas novidades que vão vir por aqui. Inclusive, outros episódios fantásticos como esse. E hoje, de novo comigo, Juliana. Eu, lembrando sempre que eu me esqueço de falar, né? Sou Henrique Tucci, para quem não me conhece, e vou estar aqui nesse podcast junto com a Juliana. Olá, Ju. Olá. Prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio do Psicologcast. Eu sou a Juliana Setem e hoje a gente tem o prazer de receber uma psicóloga muito querida, professora, supervisora dos nossos cursos aqui na FAPSI, a Nayane Beckman Bozaipo. Então, eu gostaria de começar apresentando a Nayane. A Nayane, ela é psicóloga, formada pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela é especialista em neuropsicologia e em psicologia clínica. Ela é mestre em ciências pela psicobiologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Também é doutora em ciências pela área de saúde mental na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E ela tem experiência tanto como docente como supervisora em cursos de graduação e pós-graduação, né? Também é professora e supervisora nos cursos de pós-graduação aqui da FAPSI. Ela é membro da Parkinson's Disease and Movement Disorder Society desde 2018 e membro fundadora da Functional Neurological Disorder Society. Hoje, a Nayane atua como psicóloga clínica, neuropsicóloga e pesquisadora na área de neurociência comportamental. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a sua presença para a gente conversar um pouquinho nesse podcast, Nayane. Bem-vinda. Olá. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos que estão acompanhando. É um prazer enorme estar aqui. Tenho que dizer que é minha estreia em podcasts e é muito bom que essa estreia esteja sendo no podcast da FAPS. Eu fico muito feliz com isso. Que bom. Nayane, vamos começar conversando um pouquinho sobre a sua escolha pela psicologia. Como é que surgiu o interesse em fazer uma graduação em psicologia? Eu sempre fui muito curiosa e eu queria entender como é que as coisas funcionavam. E quando eu era criança, meu pai tinha uns livros um pouco duvidosos, hoje eu admito, sobre como é que funcionava a mente, o poder da mente. E eu falei assim, olha que negócio legal, eu quero descobrir isso aí. E aí, quando eu estava no ensino médio, naquele momento de escolher o curso de graduação, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, vou estudar para o mais difícil, vou estudar para medicina e o que quiser depois eu passo. Nesse meio tempo, eu descobri que existia uma área chamada neuropsicologia, que se dedicava a entender o comportamento humano a partir do estudo do cérebro. Eu falei assim, acho que é isso que eu quero. E aí descobri que tinha essa área de especialização e fui fazer psicologia focando em neuropsicologia. E aí, na graduação, eu acabei fazendo um curso, que a gente chamava de curso de qualificação, mas era um conteúdo de especialização em neuropsicologia. Isso foi muito gratificante. E você fez a graduação em Uberlândia, na Federal de Uberlândia. Isso, eu cheguei lá meio por acaso. Na época que eu estava no ensino médio, eu morava em Goiânia. E naquele ano, eu não sabia, mas porque eu sou distraída, mas abriu pela primeira vez o curso de graduação na Federal de Goiás. Mas como eu não sabia, eu só prestei na Universidade Católica, que hoje é a PUC Goiás. Eu passei lá. E aí soube da inscrição na UFO também. Nunca tinha ido em Uberlândia. Sabe quando tem aquelas excursões de vestibular, que você entra no ônibus e vai parar numa outra cidade que você nunca viu? Foi assim que eu cheguei em Uberlândia. Mas deu certo e eu sou muito feliz de ter estudado lá. Foi uma universidade muito boa, que me agregou muito conhecimento. E você teve alguma influência de algum professor, fez algum projeto de iniciação científica durante a graduação que te confirmou essa escolha da psicologia, das neurociências? Iniciação científica, não.
Mas eu trabalhei muito perto de professores por conta dos estágios. Eu fiz muito estágio na UFO. Então, em neuropsicologia, a gente tinha esse curso de qualificação, que era um curso à parte da graduação. A gente tinha, eu não vou saber agora dizer quantas horas de estudo, mas foi muito grande mesmo. A gente se encontrava com uma frequência alta, em que a gente estudava materiais, os livros da Lesac, da Strauss, que são livros muito clássicos em neuropsicologia. A gente treinava o uso dos testes, e a gente tentava adaptar testes para o contexto brasileiro. Isso foi um ponto muito importante, porque na época, em 2006, 2007, a gente tinha muito menos material de teste no Brasil do que hoje, né? A gente ainda avançou, ainda falta, mas antigamente tinha menos ainda. Então, era toda uma busca por como a gente vai avaliar isso e como que esse paradigma pode ser testado. Isso me ajudou muito a conseguir entender como os testes funcionam e usar eles de um ponto de vista clínico, e não só me embasando no score bruto do paciente, mas em como ele funciona, como o paciente responde. Isso, dentro da neuropsicologia, é uma riqueza muito grande. E depois, como que você escolheu vir fazer o mestrado na Psicobio aqui em Ribeirão Preto? Assim, como é que você sai de Uberlândia e vem para a Psicobio? Isso foi um outro acaso muito feliz. Minha vida é cheia de acasos. Eu sou muito distraída, e as coisas, de repente, aparecem. E aí a gente tem que estar pronto para aproveitar as oportunidades. Quando eu estava terminando a graduação, como eu tinha puxado algumas aulas antes do prazo, eu acabei terminando o curso 6 meses antes. E aí uma amiga, uma colega de classe, falou assim, eu estou indo lá para Ribeirão Preto fazer um curso de aperfeiçoamento em psicobiologia. Nossa, que tema interessante isso. E eu olhei a grade de aulas e falei, nossa, eu quero fazer esse curso. E era um curso de graça na USP. Falei, quero fazer. Eu tinha um obstáculo, eu precisava me sustentar em Ribeirão Preto. Por 3 meses, que era o tempo do curso. E aí, então, eu liguei para o meu irmão mais velho, que já trabalhava, falei assim, olha, estou querendo fazer um curso em outra cidade. Você me ajuda a me bancar por alguns meses para pagar um quartinho lá numa casa de outra pessoa? Ele, tá, beleza. E assim eu vim para Ribeirão Preto. Fiz o curso, a gente se matava de estudar, porque era muito conteúdo. A gente faz 9 disciplinas nesse curso de aperfeiçoamento. E no final do curso, é comum as pessoas prestarem a prova de mestrado. E como eu já estava no curso, já estava estudando, e a prova estava ali, eu falei, bem, vou prestar, né? Óbvio, nesse meio tempo eu conheci os laboratórios, escolhi uma orientadora que tinha uma linha de pesquisa que me interessava, que era sobre estresse e depressão, que eu já achava na época que era um tema que tinha uma demanda muito grande e a gente precisava investigar muito ainda. E eu sei que eu prestei essa prova, era uma prova com uma aprovação muito baixa por conta da dificuldade na época, e eu passei. E aí, de repente, eu tinha a opção de me formar e ser desempregada e não fazer nada e ter que desbravar o mundo ainda, ou vir para a USP num programa de excelência que tinha uma nota 7 na CAPES e com uma bolsa. E aí foi assim que eu parei aqui. E você veio para qual laboratório, então? Eu vim para um laboratório de estresse e depressão, lá na psicobiologia, com a professora Cláudia Padovan. Mas, na verdade, quem acabou me orientando, por conta de um acordo entre elas, foi a professora Maria Luísa Mamed Rosa, que tem um laboratório lá em Catanduva. E eu acabei estudando os efeitos do isolamento social, num modelo de ratos, é claro, e estudando a expressão de 2 proteínas transportadoras de glutamato, que é um neurotransmissor, no cérebro de ratinhos. E foi um trabalho muito interessante, porque eu nunca tinha estado num laboratório ainda. Eu nunca tinha manuseado instrumentos de bancada de laboratório. Eu nunca tinha visto um cérebro de rato. E eu consegui aprender muita coisa. E essa experiência faz com que hoje eu consiga ter uma compreensão de funcionamento de cérebro, de pessoas, de farmacologia, de efeito de remédio, muito maior. E eu acho que isso é uma grande vantagem para um psicólogo. E até é interessante a gente trazer para quem está iniciando talvez uma graduação, ou quem não é da área, que não conhece, a questão do modelo animal. Porque às vezes a gente comenta, vários pesquisadores aqui, que mas os modelos animais lidando com ratos, e por que ratos, né? A questão dos correlatos. Acho que esclarecer isso é bacana, sempre importante, né? Sem dúvida. A gente se pensa muito diferente, mas na verdade não é tanto, né? Existem muitas correlações nesses modelos animais. A gente consegue fazer uma transladação muito grande entre
o animal pequeno e o animal grande, que é o humano. A gente precisa lembrar que por trás de todo comportamento existe um sistema cerebral, uma rede de neurotransmissores e áreas que se conectam que fazem com que a gente se expresse o que a gente consegue. E conseguir entender isso ajuda a gente a planejar estratégias e manipular variáveis que são necessárias para obter um resultado diferente. Eu tive a oportunidade de iniciação científica, mas a Ju, mestrado e doutorado, trabalhou bastante também com modelos animais, né, Ju? Isso. Na época eu trabalhei com modelos animais de ansiedade e de depressão. Ótimo. E eu acho que uma coisa importante de dizer é que toda experiência conta, né? Por mais que não seja, eu brincava assim, meus animais não conversavam comigo, eu sentia falta de poder bater um papo com eles, mas toda experiência conta. Quando a gente trabalha numa área de cuidado com o ser humano, conseguir entender o ser humano em diferentes papéis, em diferentes contextos de vida, ajuda muito. E aí, quanto mais experiências a gente tiver, melhor. Que seja a experiência de estar num podcast. Então, se eu consigo entender o que é sentir estar aqui, responder perguntas na frente de um microfone, isso pode me ajudar a atender alguém que passa por uma experiência parecida, por exemplo. Ampliação de repertório mesmo. Exatamente. Tá. E depois, no doutorado, então você sai da psicobiologia e vai para o programa de saúde mental, da Faculdade de Medicina. Exato. E por que teve essa mudança? Como eu falei, eu sentia falta que meus animais não conversavam comigo. Eu gostava muito da bancada, mas eu sentia falta dessa interação com o humano. E aí eu encontrei essa oportunidade de combinar a experiência da bancada, da neurobiologia, com comportamentos humanos. E aí teve um professor que topou fazer esse projeto em que a gente ia estudar os efeitos do estresse no início da vida, então fazendo essa ponte com o que eu já tinha estudado no mestrado de estresse, e a neuropsicologia, porque o que a gente queria entender era como que as experiências de estresse que as pessoas passaram lá no início acabavam resultando em um padrão de funcionamento cognitivo potencialmente diferente, inclusive mediado por esse sistema de estresse que é o eixo HPA. Então, a gente tinha medidas de avaliação neuropsicológica que eu fiz nos pacientes, medidas de cortisol que a gente coletava através da saliva ou do sangue e medidas de sintomas, no caso era a depressão que eu estudei. Então, dava para combinar todos esses eixos no mesmo projeto de pesquisa. E foi muito interessante, porque daí foi a grande oportunidade de entender o ser humano como um todo, entre corpo e mente. Eu vou pedir para você explicar um pouquinho sobre esse eixo do estresse, o HPA. E todo o sistema cerebral que modula o estresse, você puder contar um pouquinho pra gente? Eu vou ter 3 horas para falar, certo? Eu me empolgo. Vocês me interrompam se precisar. Bem, o eixo HPA é o eixo que a gente... É o apelido que a gente dá para o eixo hipotálamo pituitário adrenal. É um conjunto de estruturas do nosso cérebro que faz com que a gente tenha uma reação diante da percepção de um desafio. Quando a gente tem uma coisa diferente do usual, por exemplo, vir participar de um podcast ou encontrar um animal feroz no nosso caminho, é importante que o nosso corpo tenha um mecanismo de adaptação para a gente enfrentar esse desafio. Se eu vejo um animal feroz, talvez eu queira sair correndo ou tentar lutar com aquele animal para me salvar. Então, isso vai exigir que eu tenha, por exemplo, tensão nos meus músculos para fazer algum tipo de golpe, que eu tenha mais sangue nos grandes músculos para que eu tenha força para fazer esse movimento, ou nas minhas pernas para sair correndo. É importante que eu tenha a vasoconstrição nas minhas mãos, porque se eu me ferir ali no meio do embate ou da fuga, eu não vá sangrar até a morte, eu preciso dilatar minhas pupilas para conseguir enxergar melhor. Então, é um monte de coisa que precisa acontecer para a gente enfrentar esse desafio. Se eu tivesse que fazer isso progressivamente, talvez não desse tempo para me salvar. Então, a evolução preparou esse mecanismo que dispara muito rápido uma série de alterações que é mediada por esse eixo HPA. Então, à medida que a gente percebe uma situação ameaçadora, uma cascata de reações vai acontecendo no nosso cérebro, nesse eixo, na pituitária, na adrenal. A adrenal é essa glândula que fica no topo do nosso rim, que libera cortisol e que vai promover, é um hormônio que vai promover essa série de mudanças que eu fui comentando aqui. Quando esse cortisol faz a ação dele, ele prepara a gente para a fuga ou para a luta, esse cortisol ele volta a circular no sangue, desculpa, eu me atrapalhei, vou voltar um instante. Esse cortisol que está circulando no sangue volta a atingir o cérebro e ali ele encontra receptores
especialmente no hipocampo, em que ele se liga e aí desliga a ativação do eixo. Então, é um eixo que se liga na percepção de estresse, promove as reações e depois tem um mecanismo já de interromper a sua ação. Interrompendo a sua ação, a gente relaxa. É um mecanismo extremamente útil no dia a dia. O problema é que é um sistema que foi montado, brinco, na época das cavernas. É um modelo muito antigo, que já não funciona mais no dia a dia. Como se a gente tivesse um carro velho que libera muito poluente e consome muito combustível. Ele chega, mas ele chega com custo muito alto. E hoje em dia, os desafios que a gente tem em 2024, ou no ano que vocês estiverem escutando esse podcast, são muito diferentes dos desafios físicos que existiam na época que esse sistema foi bolado. Assim que a gente começa a ter um desequilíbrio entre o tipo de reação que o nosso corpo consegue ter e os desafios aos quais a gente é submetido no dia a dia. Então, a gente tem uma reação de disparar o coração para querer sair correndo numa situação em que eu preciso ficar parada. E aí a gente se sente muito agitado e a gente pode ter, por exemplo, tremor. Não vai funcionar para aquilo que a gente tem de desafio hoje. Um outro problema é que esse sistema, como eu falei, ele é feito para ligar e desligar. Então, eu tenho um desafio e depois eu me aquieto. Mas no nosso dia a dia, a gente tem um desafio atrás do outro. Então, não dá tempo da gente ter essa recuperação. E aí começam a aparecer os problemas. Eu começo a ter uma reação de estresse atrás da outra, que é o que a gente chama de estresse crônico, e a longo prazo isso vai trazendo alguma condição patológica, um aumento de pressão arterial, problemas cardíacos, queda de cabelo, problema dermatológico, e isso tudo vai piorando a qualidade de vida das pessoas e traz essa compreensão que a gente tem hoje que o estresse é algo ruim. Você descreveu um pouquinho as alterações fisiológicas numa situação de estresse. Mas quando a gente pensa em emoção, as alterações fisiológicas elas são bem parecidas, né? Quando a pessoa está estressada, quando a pessoa está numa situação de euforia, de muita alegria, quando a pessoa está numa situação de muita raiva, de tristeza. É o mesmo sistema que funciona? Em essência, sim. Não exatamente sempre uma resposta de estresse, mas muitas vezes sim. Se a gente pensar em emoções como raiva e ansiedade, é exatamente esse mesmo sistema. E eu gosto de pensar nas emoções nesse mesmo sentido da resposta de estresse. É uma adaptação do organismo para que a gente tenha uma resposta rápida às interações do ambiente, aos estímulos ambientais, seja um estímulo interno, inclusive. Tentar bolar uma boa estratégia de enfrentamento para os desafios que a gente tem é uma coisa complexa, se a gente parar para pensar do ponto de vista orgânico. Se eu tivesse que pensar como é que eu vou reagir a cada coisa a qual eu sou apresentada, ia ser uma missão de vida só para isso. E a gente não tem esse tempo. Então, de novo, vem a evolução e prepara esse mecanismo de resposta rápida. E as emoções são isso, uma resposta reflexa que já vem preparada de fábrica. Eu falo que é ser humano starter pack. Já vem assim, todo mundo vai sentir. Então, se eu sou submetida a um estímulo ameaçador, eu vou sentir medo. Se eu sou submetida a um estímulo que me bloqueia de alcançar algum tipo de objetivo importante para mim, ou que ameace a minha dignidade, eu vou sentir raiva. E aí eu tenho todas as respostas fisiológicas adaptadas para isso. Seja, se eu estou com raiva, eu vou crescer o peito, vou fazer uma expressão de raiva, vou mostrar os dentes, que é para mostrar uma ameaça, e enfrentar o meu oponente. Então, a gente tem todo um corpo preparado para que a gente interaja com o ambiente. Eu acho que um grande problema da psicologia é que, às vezes, a gente esquece disso. A gente esquece de considerar essa fisiologia, que é automática, que é feita para ser assim e que, muitas vezes, é modulada de um jeito disfuncional ou é evitada, como se não existisse. E como é que você sai dessa área de estresse e começa a se envolver com a área de transtornos do movimento? Um outro acaso na vida. Eu estou pensando aqui o quanto eu sou levada pelo acaso de um jeito muito bom, com muita sorte, eu tenho que admitir. Em 2016, eu estava defendendo a minha tese de doutorado e aí, de repente, eu recebo um e-mail supostamente do Hospital das Clínicas, dizendo que eu estava sendo chamada para um concurso que eu tinha prestado em 2012. Esse concurso de 2012, eu prestei quando eu tinha acabado de entrar no doutorado, era um concurso para neuropsicólogo no hospital, e eu falei, vou prestar para saber como é que é um concurso, porque essa é uma área que eu gosto, né, para ter alguma experiência na vida. Como eu disse, toda experiência conta. Prestei esse concurso de
de treino mesmo. E em 2016 eles me chamaram. Obviamente, quando eu vi o e-mail, eu achei que era um vírus, porque quem vai acreditar que não sei se as outras pessoas são menos desconfiadas que eu, mas eu achei que era um vírus. Então, eu liguei no hospital, me disseram que era real, que aquela vaga tinha sido mantida porque o concurso foi estendido por 4 anos. Então, o concurso valia 2 anos, eles estenderam por mais 2 anos. E eles estavam chamando a lista dos que tinham sido classificados, que eu já nem lembrava mais. E essa vaga, então, era para trabalhar como neuropsicóloga do setor de distúrbios de movimento e neurologia comportamental. Eu tinha trabalhado com paciente com Parkinson lá na graduação. O primeiro paciente que eu atendi em neuropsicologia foi um paciente com Parkinson, por uma grande coincidência. Eu lembro até hoje o nome dele. E aí fui, com a cara e com a coragem. Eu não sabia nada sobre transtornos do movimento, a não ser essa experiência que eu tive num passado muito distante. E aí fui aprender muita coisa. E foi uma experiência muito enriquecedora, porque daí eu descobri que, além de fazer avaliação neuropsicológica dos pacientes que tinham já uma demanda de queixa cognitiva, esses pacientes também precisavam de atendimento clínico, porque os transtornos do movimento impactam muito a vida de uma pessoa, e uma vida, às vezes, que está começando a terceira idade. São pacientes com, às vezes, 50 e poucos, 60 anos. Então, eles têm uma vida muito longa ainda para viver, e começam a ter que lidar com uma doença grave, incapacitante, e a psicologia clínica entra como um grande recurso de reabilitação desses pacientes também. Então, além da avaliação neuropsicológica que eu fazia, eu também comecei a fazer atendimento clínico. E aí, nesse caminho, eu fui fazer a prova de especialista do Conselho Federal de Psicologia para que eu também tivesse a habilitação adequada para atender esses pacientes. E eu queria que você voltasse um pouquinho e explicasse para o pessoal quais são essas doenças, né, que são agrupadas aí dentro do conjunto que a gente chama de transtornos do movimento. Essa é uma ótima pergunta, porque a gente acaba esquecendo que esse grupo de doenças existe, né? A gente fica muito focado em demências, em doenças crônicas clínicas, mas os transtornos do movimento são a segunda são a segunda doença neurodegenerativa mais comum do mundo. O principal transtorno do movimento é a doença de Parkinson, que acomete mais na terceira idade, mas não só. A gente tem um grande número de pessoas acima dos 40 anos acometidas e, às vezes, até menos do que isso. Além da doença de Parkinson, a gente tem doença por corpúsculos de Levy, que tem uma característica semelhante, mas vai ter um perfil de déficit cognitivo mais importante. Doença de Huntington é uma doença genética rara, mas que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, com um prognóstico mais reservado e um padrão familiar bastante significativo. A gente tem doenças por depósito de cobre, a gente tem ataxias nesse meio também, tem um transtorno que acaba sendo uma grande parcela dos pacientes que procuram clínicas de transtornos de movimento, que são os transtornos neurológicos funcionais. É uma classificação nova para um transtorno já muito conhecido, como antes a gente chamava de transtornos conversivos. Aqueles pacientes que às vezes deixam de andar ou que têm perda de movimento de uma parte do corpo, não por uma causa de lesão estrutural, mas por uma alteração no funcionamento do cérebro que pode ser tratado com psicologia também, para citar alguns. Bacana. Como que a avaliação neuropsicológica, ou quais são os testes mais comuns, né, que são usados para fazer a avaliação psicológica desses pacientes com transtornos de movimento? Vai depender do tipo de transtorno que a gente estiver considerando, mas tudo sempre embasado na patofisiologia. Então, se eu pegar, por exemplo, paciente com paciente com doença de Parkinson, ele vai ter uma alteração ali vai ter uma diminuição dos neurônios na substância negra, é uma doença com déficit dopaminérgico, então a gente Deu branco, só um instante. É um paciente com doença de Parkinson, ele vai ter uma diminuição dos neurônios dopaminérgicos na substância negra, no estriado, e aí a gente vai pensar em testes que consigam medir isso. Só que é um paciente também com lentificação motora. Então, eu preciso de um teste que não vá considerar muito desempenho motor, ou então um teste que não seja
cronometrado, porque senão esse paciente vai ter um prejuízo por conta do sintoma motor e não por conta da cognição em si. Então, eu posso usar testes de atenção, que são queixas típicas desses pacientes. Os testes de memórias também são importantes para a gente diferenciar o que é um problema de lembrar relacionado à desatenção ou um problema de lembrar por conta da memória em si, porque esses pacientes também têm uma prevalência de patologia de Alzheimer bastante significativa. A gente vai usar testes de função executiva, que são também queixas comuns desses pacientes, e, como eu falei, evitar testes que tenham um desempenho baseado na ação motora, né? Então, tipo um teste de trilhas, em que eu tenha que mover um lápis ao longo de uma folha, é um teste que a gente tenta evitar. Se a gente olhar para a história, né? Tem casos precoces como Muhammad Ali, o lutador, aí mais famoso Michael J. Fox, Robin Williams, quem mais aqui Humberto Martins, no Brasil, Renato Capucci, muita gente que começou a dar visibilidade mais recentemente, né? Mas muitas pessoas se preocupam com isso, acho que 3,5% da população nessa faixa de 65 anos apresenta Parkinson, mas a gente pode identificar os sinais, acho que são evidentes, né? Como a gente falou, alguns sintomas motores, né? O tremor de repouso, aquela rigidez, a lentificação, a bradicinesia. E parece que algumas coisas que podem ser também correlacionadas e indicarem, né, o mal de Parkinson, a doença de Parkinson, pode aparecer antes e não motores, né? Como, por exemplo, a questão do intestino constipado, a questão também do sono. Como que a pessoa pode identificar mais rapidamente, o que podem ser sinais precoces que podem indicar que há a possibilidade de que seja um diagnóstico de Alzheimer, antes dos motores, né? Essa é uma excelente questão, Tulsi. A gente precisa lembrar que Parkinson não é só uma questão de idosos e não é só tremor. Porque a primeira coisa que a gente pensa em Parkinson, pelo menos a maioria da população, é aquela pessoa que está tremendo. A gente pode tremer por uma série de motivos, inclusive por conta de uma reação às emoções. E esse tipo de sintoma nem sempre é o mais incômodo para os pacientes. Na verdade, o que as pesquisas mostram é que o que mais impacta a qualidade de vida das pessoas são os sintomas que a gente chama de não motores. É a constipação, às vezes perda de urina, sensação de cansaço, de peso nas pernas, alterações de sono, como você mencionou, alterações emocionais, porque a dopamina, que é um neurotransmissor importante nessas doenças, ela também modula o nosso humor. Então, esses sintomas que a gente chama de não motores, o que não aparece, às vezes é o que mais incomoda do que os sintomas motores em si. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de julgar ou avaliar essas pessoas. Porque nem sempre o que eu estou vendo é o que realmente é o impacto que ela está sentindo. Mas eu tenho que mencionar também que o tremor é um dos sintomas que eles mais temem, porque eles denunciam que há alguma condição patológica ali. E existe uma grande prevalência de transtorno de ansiedade social entre as pessoas com transtorno de movimento. Porque imagina você andar na rua com um rótulo enorme na sua testa dizendo que você tem uma doença. Numa sociedade que cada vez mais prega a saúde e é perfeccionista em relação a isso, dizendo que o que não é totalmente saudável não serve. Então, fica um desafio muito grande para enfrentar essa doença. Uma coisa que as pessoas, então, tentam fazer a todo custo, muitas vezes, é evitar ficar doente. E aí fica essa hipervigilância sobre sinais precoces. Sem dúvida que alguns sinais, especialmente esses sintomas não motores, aparecem antes na doença. Você citou importantes aí, alteração de sono, esse sono mais agitado, que a gente chama de transtorno comportamental do sono REM, a constipação, às vezes perda da capacidade olfativa. O problema é que hoje a gente não tem nenhum tipo de terapia ou tratamento que consiga interromper ou modificar o curso da doença. Então, saber disso não é exatamente um sinal de que eu vou conseguir evitar. Então, ficar hipervigilante acaba sendo uma coisa contraproducente, no fim das contas, porque eu vou ficar mais estressado, mais ansioso, buscando esses sinais, esperando algum tipo de intervenção que não existe. Por outro lado, ficar mais estressado e hipervigilante pode antecipar sintomas, porque é uma doença que também reage muito ao estresse. O que a gente pode fazer, no fim das contas, é ter uma vida saudável.
Exato. E eu sempre digo que é viver uma vida que vale a pena. Porque eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Seja a doença de Parkinson, um transtorno dos movimentos, seja uma demência tipo Alzheimer, ninguém sabe o que vai acontecer. O que a gente pode é viver o hoje e viver esse hoje da maneira mais plena e satisfatória que a gente pode. Como você está falando, é uma doença que é a forma mais comum e idiopática, né? Que não tem uma origem clara, estabelecida, e ela é tratável, mas não é curável, né? É essa que é a questão que as pessoas, às vezes, ficam nessa dúvida, como você falou. Ela não é curável, mas ela é tratável, o que melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Agora, a pessoa tem alguém na família que tem o Parkinson. Existe, né, como a relação, e a gente vai falar da relação ambiente-genética, qual que é o indicativo? Existe uma correlação da herança genética dessa doença? Sim, existe. E esse é um tópico bastante interessante, porque a gente está descobrindo muita coisa ainda. Existem a indicação de alguns genes que estão relacionados ao aparecimento de doença de Parkinson, vou selecioná-la aqui em particular por ter mais estudos. Mas são a quantidade de pessoas que têm doença de Parkinson devido a essa característica genética ainda é muito pequena comparado à grande maioria que tem o Parkinson idiopático, que é essa doença que a gente não sabe por que apareceu. Existem alguns fatores que parece que influenciam, por exemplo, se expor a agentes agrotóxicos, parece que é um fator que influencia bastante, morar em zona rural por conta desse fator. Mas a gente ainda está descobrindo muito. Existem estudos de genética na doença de Parkinson que são da Europa, da América do Norte e da Ásia e que não representam exatamente a nossa população, que é muito miscigenada. Então, existe hoje uma iniciativa que chama LARD-PD, que é um estudo genético bastante amplo para que a gente descubra quais são as características genéticas e como essas características genéticas se combinam ao meio, considerando a exposição a agrotóxico, consumo de cafeína, tabagismo, história de traumas encefálicos, como é que isso tudo se combina para aumentar ou não o risco de uma pessoa ter doença de Parkinson. Mas isso são coisas para a gente descobrir ainda. O importante é a gente saber que tem alguém estudando isso. E aí a gente pode esperar um futuro melhor. E como você falou, e a gente tem visto aqui em vários contextos, em várias doenças, cada vez mais evidente, se fala mais a questão de uma rotina saudável, atividade física, atividade cerebral, né, no sentido de exercícios, jogos, quebra-cabeça, para manter a atividade saudável que vai ajudar em todos os contextos. Seja para, talvez, postergar um pouco o início, mas talvez para também ter qualidade de vida ao longo da vida, né? Exato, é fazer aquilo que a gente já sabe que funciona. Né? Ao invés de ficar buscando uma cura milagrosa, a gente pode fazer aquilo que dá certo, que a gente já tem evidência suficiente que funciona. Saiu um estudo recente mostrando o quanto a atividade física tinha um efeito antidepressivo, por exemplo. O difícil é que essas coisas custam tempo, custam esforço, e aí existe uma certa resistência das pessoas a se dedicarem a essas atividades. Mas é exatamente isso que vai garantir uma qualidade de vida melhor. Isso serve também para falar em termos de reabilitação desses pacientes. Muitas pessoas acabam contando só com a medicação, mas o que a gente sabe, como eu falei, é que os sintomas não motores são os que mais incomodam, e esses sintomas não respondem à medicação. Então, o que resta são as medidas reabilitativas multiprofissionais. É a fisioterapia, a psicologia, a terapia ocupacional, a atividade física, que, de novo, dá muito trabalho. E as pessoas nem sempre têm acesso. Aí a gente vai enfrentar aí um grande obstáculo, que é para conseguir alcançar essas pessoas com profissionais qualificados e competentes para atendê-las. Você tocou num ponto importante, Nayane, porque você já tinha citado a questão da neuropsicologia, né? A importância da avaliação neuropsicológica para esses pacientes com transtornos do movimento, né? Como essa avaliação neuropsicológica ela auxilia na detecção, na nomeação, né? Na definição de que transtorno é esse. E você falou também na sua apresentação que você foi para a área da psicologia clínica para trabalhar justamente, né, ter mais instrumentos para trabalhar com essa população. Então, como a gente tem bastante psicólogo aí na nossa audiência, eu gostaria que você falasse um pouco quais são as intervenções mais indicadas para esses pacientes com transtorno de movimento. Eu gosto muito de falar disso, porque, em geral, a psicologia não sabe que tem um grandíssimo campo de trabalho aí.
As pessoas com transtorno de movimento são pessoas que conseguem ir no supermercado, conseguem ir em eventos, mas tem uma doença que dificulta tudo isso. E aí eu tenho um desafio para enfrentar na vida e nem sempre eu tenho ferramentas. E em paralelo a isso, são doenças que vão interferir na neurotransmissão de elementos que são responsáveis pela regulação de humor. Então, a gente tem uma dificuldade de regulação de humor, eu tenho desafios para enfrentar, eu tenho uma sensibilidade ao estresse, e isso tudo é campo de trabalho da psicologia. As intervenções que a gente pode usar são aquelas que têm evidências que funcionam. A literatura aponta que a terapia cognitiva é bastante indicada, a terapia analítico-comportamental também tem boas evidências, e o que a gente pode fazer é treinar habilidades a essas pessoas para que elas consigam lidar com os desafios de maneira mais satisfatória. Esse manejo envolve família. Como que lida com a família, o que pode ser feito em relação à família? Sem dúvida. Eu brinco que tem dois perfis de família. Tem as que ajudam muito e aí acabam incapacitando o paciente por não dar oportunidade para que eles façam as coisas. E tem a família que nega, que acha que o paciente não tem nada de problema e aí acaba gerando uma demanda muito grande ou fazendo julgamentos muito severos. A gente precisa educar todo mundo. O primeiro passo é educar, entender a doença, saber o que esperar, diminuir catastrofização, entender que algumas coisas vão aparecendo, mas elas vão aparecendo aos poucos, não vai ser do dia para a noite. Essas doenças têm uma característica de progressão lenta, então não é como um dia eu acordar e perder todos os movimentos, não é isso que a gente espera. E aí dá tempo para a gente se preparar, dá tempo para todo mundo ir se acomodando, o paciente e a família. E a gente vai trabalhar como um time, cada um no seu papel, o paciente sempre tendo um papel central, coordenando o tratamento, aprendendo a fazer solicitações à família e a família prestando apoio, entendendo que agora as coisas vão ser diferentes, não necessariamente muito piores, mas vão se adaptar. Então é muito importante a gente também oferecer esse apoio à família. E você falou da participação de outros profissionais, né, nesse processo da reabilitação dos pacientes com transtorno do movimento. E eu sei que você faz parte de um grupo de profissionais, né, que trabalham com uma capacitação, né, sobre a reabilitação dos transtornos do movimento na América Latina. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa capacitação. Eu acredito que muitos profissionais podem ter atualmente pacientes com queixas dos transtornos do movimento, ou podem vir a ter, né? E às vezes ficam na dúvida, como é que eu posso me capacitar, como é que eu posso aprender a lidar com esse tipo de clientela. É bem importante o atendimento especializado, porque nem sempre a gente consegue distinguir bem o que está acontecendo. Vou pegar um exemplo clássico. Se eu tenho um paciente no consultório que está com uma posição assim mais arqueada, com uma face mais entristecida, vou dizer assim, com um rosto mais caído, eu posso começar a interpretar isso como um sinal de depressão, de humor mais entristecido. Mas isso também pode ser um sinal de Parkinson, porque esse paciente vai ter uma cifose, muitas vezes, porque é uma alteração da coluna, ele pode ter a face entristecida por uma dificuldade de movimentar os músculos da face, ele pode ter uma sensação de cansaço por conta da doença de Parkinson e não sintoma depressivo. Então, tem uma série de características clínicas que são específicas da doença que se confundem com quadros típicos no consultório de psicologia. Então, eu preciso entender essa doença para tratar o que realmente está dentro da minha alçada. E aí o treinamento especializado entra. Em 2022, a Movement Disorder Society, que a gente chama de MDS, essa associação internacional de profissionais, criou uma iniciativa para treinar profissionais, para que treinassem outros profissionais dentro das suas características locais. O que acontece? A MDS é uma associação internacional, mas com o idioma inglês. E nem todo mundo tem um bom domínio desse idioma. Então, as informações que eram prestadas ali ficavam, de certo modo, limitadas. Então, eles treinaram a gente para que a gente pudesse alcançar outras pessoas num idioma mais familiar e adaptado às características locais. E foi isso que eles fizeram. Então, em 2022, eles selecionaram 10 profissionais de todas as Américas. E aí, a gente foi extensivamente treinado. E o nosso propósito era
começar a fazer cursos de treinamento. A gente fez um curso aqui na FAPSI, muito obrigada por essa oportunidade. E aí, depois desse projeto, ficamos ali esperando e, de repente, me encontro com mais 3 colegas, um de Buenos Aires, uma de Santiago do Chile e uma outra brasileira de Porto Alegre, e a gente se reúne são 2 fisioterapeutas, uma fonoaudióloga e eu de psicóloga, para a gente começar a oferecer cursos pela América Latina. Então, eu fui estudar espanhol para começo de conversa, porque a gente tinha essa proposta de começar a oferecer cursos em espanhol. A América é muito grande, existem muitos pacientes com transtornos de movimento e existe pouco acesso à informação num idioma que seja compreensível. Então, a gente começou a apresentar propostas de curso e eles foram muito bem recebidos, e a gente tem feito essas viagens para oferecer esses cursos em que a gente conta um pouco o que é o Parkinson, conta o que cada área pode contribuir, mas, em especial, a gente propõe práticas. A gente traz pacientes para o curso, a gente avalia eles junto com os participantes e propõe que eles façam um planejamento de tratamento dentro da realidade deles, do quanto o paciente consegue ir, do quanto a família pode apoiar, do quanto de recursos tem na região, de modo que no final do curso eles consigam ter uma visualização do que de fato eles podem fazer no dia a dia deles com pacientes com transtornos de movimento. É uma iniciativa muito legal. Eu me empolgo para falar disso. É muito bacana, sim. A gente foi esse ano para Salta, no norte da Argentina. Para Santiago, a gente foi esse ano e tinha ido já no passado. Fomos para Montevidéu, no Uruguai. E estamos aí tentando organizar mais propostas para que a gente possa seguir nesse projeto, que é muito satisfatório. E para quem tiver interesse em acessá-los para um treinamento dentro dessa área aqui no Brasil, entra em contato com quem? Como é que a pessoa tem acesso? É um site? Alguém? A gente fez um perfil no Instagram, porque é assim que a vida funciona em 2024. Chama Rehab Move Latam. Rehab é com H, então REAHB Move Latam. A gente pode deixar o link de acesso na divulgação do podcast. E aí pode entrar em contato com a gente fica à disposição. A ideia é que a gente leve uma equipe multiprofissional exatamente para trazer essa dimensão de que não é só uma pessoa que vai tratar uma doença complexa. A gente realmente precisa de um time, e um time conectado com um guia básico das necessidades do paciente. Então, não adianta eu, psicóloga, dizer esse paciente precisa disso, 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 e fazer uma lista imensa quando o paciente não está conseguindo levantar da cadeira. Eu preciso ter essa compreensão de que existem prioridades no tratamento, e isso precisa ser coordenado entre várias pessoas da equipe, porque é um paciente que também tem muita dificuldade. Imagina, falei da fadiga, eu vou voltar a falar disso. Paciente com fadiga, não adianta eu fazer uma agenda de atividade de reabilitação muito extensa, dependendo da gravidade da doença. Então, isso tudo precisa ser bem planejado e a equipe precisa estar bem entrosada. Daí a ideia da gente sempre fazer um treinamento interprofissional. Muito bacana. Muitas estatísticas são internacionais, como você falou, muitas vezes tudo é tratado em outra língua, com dados de outras populações. Tem já a ideia nesse grupo, qual o público vai ser atingido, quantas pessoas se beneficiam? A ideia aí, pelo que entendi, é realmente formar pessoas que vão multiplicar, né, formando pessoas que vão atender nos seus locais. E você tem ideia já qual o impacto que vai ter o trabalho? A gente está levantando esses dados, Henrique. Posso te adiantar, por exemplo, que em Salta a gente chegou a alcançar 80 pessoas que fizeram uma rede de profissionais. Então, alguns não sabiam que tinha alguém que atendia na outra área, precisava de alguém da fono, precisava de uma musicoterapeuta, e aí eles se conectaram e eles têm mantido contato para discutir casos e estudar. E a nossa ideia é fazer essas redes em cada lugar que a gente vai e manter esse espírito de estudo contínuo, porque é isso que a gente precisa. Extremamente importante, porque com certeza em todas as regiões há muitas pessoas que acabam recebendo devido ao tratamento, a atenção multidisciplinar, e com certeza tem uma qualidade de vida muito pior. Então, isso vai com certeza beneficiar muita gente. 80 profissionais só numa região, isso vai atingir um público muito grande, com certeza. Parabéns, é uma iniciativa muito bacana, sim. É o que a gente espera. E um aspecto importante é que a gente foca não só em regiões centrais. Então, Salta, por exemplo, é uma cidade muito grande, de 1 milhão de habitantes, muito distante da capital, que é Buenos Aires. A gente tem a característica de sempre concentrar esses serviços especializados em capitais.
E nem sempre é onde o paciente está. Se o paciente precisar viajar, isso torna o atendimento todo muito difícil. Então, conseguir ir para esses lugares mais remotos também é uma meta nossa. A gente está com essa proposta de... A gente, por exemplo, foi para Montevidéu, mas a gente conseguiu alcançar muitas pessoas do entorno da capital. Fizemos aqui em Ribeirão Preto, que já é um lugar diferente de São Paulo. No Brasil, a gente teve também um curso em Natal, no Rio Grande do Norte, e outro em Porto Alegre. Então, a gente está tentando fugir dos grandes centros exatamente para poder dar acesso à população. E o paciente entra aqui como um papel muito central, porque se ele souber que é possível, o que ele consegue alcançar, ele começa a fazer solicitações aos profissionais que acompanham ele. Eu vi que existe tal exercício, que dá para melhorar tal coisa, a gente pode buscar isso? E aí isso vai incentivando um ciclo virtuoso, em que as pessoas vão aprendendo mais e conseguindo oferecer mais suporte. Um grupinho, então, criando um Parkinson sem fronteiras, né? Levando aí para muitas populações diferentes e profissionais que vão, com certeza, se beneficiar demais com esse conhecimento todo. E eu sempre procuro, né, quando a gente está falando aqui, para muitas pessoas que não conhecem o trabalho, não conhecem algumas doenças, quando a gente fala de casos específicos, acho que fica mais vivo, mais claro para as pessoas do que a gente está falando, do impacto desse trabalho. Você lembra de algum caso que te impactou, que você se lembra de algum paciente atendido que teve alguma mudança significativa ou algum benefício que ajude a gente a ilustrar para as pessoas como que é o tratamento? Eu tenho que pensar para ver qual eu vou escolher. Eu tenho uma lista aqui. Mas eu posso pensar em pacientes que se sentiam completamente paralisados pela doença e tinham se retirado de todas as suas atividades, principalmente por conta de vergonha, com medo do que as pessoas iam pensar. Então, essa é a história da interação do sintoma com o estado de humor. Eu tenho uma doença que eu julgo que é ruim, que acabou a minha vida. E aí eu deixo de ir à missa, eu deixo de trabalhar, eu deixo de frequentar ambientes sociais, porque eu tenho medo de ser julgado por isso. E aí na terapia, eu pensando num paciente aqui, né? Então a gente conseguiu trabalhar essa ideia de aceitação radical da doença, que é uma coisa bastante importante. Não adianta a gente combater o que está ali, não vai mudar. E habilidades de regulação emocional, de diminuição de ansiedade, de reestruturação de pensamentos sobre vergonha, relacionados à vergonha, e esse paciente voltou a frequentar os ambientes, a gente educou a família também para que a família incentivasse ele a ir. Então, ao invés de, cada vez que ele se sentisse mal, retirar e impedir que ele fizesse as atividades, eles incentivavam e ajudavam a acalmar, faziam um exercício de respiração junto, e isso fez com que ele voltasse a viver. E voltasse a viver com a doença. Não fica uma condição, se eu tiver essa doença, acabou. Agora minha vida segue e ponto. Então, esse é um exemplo que eu... E aí a gente vê a importância da psicoeducação, né? Para os familiares, para o próprio paciente, que sempre vai estar enfrentando a situação, né, independente do estágio da doença em que ele estiver, sempre vai estar enfrentando pela primeira vez aquela situação. Então, sempre, tudo é novidade, né? Ele acorda de manhã, ele tem uma novidade em relação à doença. E ele saber conhecer o prognóstico, conhecer quais são as características, quais são as possíveis alterações, eu acho que isso é muito relevante, né? É extremamente relevante. E vai ter um impacto literalmente no dia a dia. Se pegar a doença de Parkinson, de novo como um exemplo, é uma doença que eu tenho uma flutuação do sintoma motor em função do uso da medicação. Então, vai ter horas que ele vai estar bem, vai ter horas que ele não vai estar. Então, na hora que a medicação estiver agindo, ele está bem. Ele consegue sair, ele consegue caminhar, andar de bicicleta, fazer as atividades. Mas vai ter um determinado momento em que o remédio não está fazendo efeito, porque faz parte da farmacologia. Então, naquele momento é a hora que ele vai se sentir frustrado, se ele tentar fazer alguma coisa, ele vai se sentir pior, é a hora que o humor dele também piora. Então, conseguir entender essa dinâmica da medicação, como ela vai aumentando e diminuindo ao longo do dia, pode ajudar o paciente a programar atividades em função disso. Eu preciso buscar pão na padaria, então eu vou ajustar com o meu médico um horário de medicação que me permita que na hora que eu precisar buscar pão na padaria eu esteja bem, ao invés de ficar lutando com a própria doença.
Então, entender é o que vai ajudar exatamente. E tem um outro fator que você falou de progressão, que também vai ser muito benéfico. Saber o que vai acontecer no meu futuro permite que eu consiga antecipar algumas questões. Por exemplo, pensando em questões de fim de vida. Né? Se eu sei que eu vou ter, por exemplo, alguma limitação física, eu posso começar desde cedo a adaptar minha casa, fazer algum tipo de reabilitação para conseguir me mover de uma maneira que não só utilizando aquele membro que está mais afetado. Eu posso adaptar talheres ou utensílios de casa para facilitar a funcionalidade. Eu posso conversar com a minha família sobre o que eu espero para o meu fim de vida, que é uma conversa que eu acho que todo mundo tem que ter, mas em especial quando você tem uma doença neurodegenerativa. Então, a gente consegue antecipar vontades de fim de vida. Eu posso já dizer, olha, eu quero ser cuidado numa instituição, eu posso visitar essa instituição e escolher a que me agrada mais. E aí eu garanto que até o fim da minha vida eu tenho a dignidade de escolher como eu gostaria. Então, a educação serve inclusive para isso, para dar oportunidade para que as coisas continuem sendo como elas são importantes para cada pessoa. Psicoeducação que a gente está fazendo agora aqui, através do podcast. E por isso, você que está assistindo, que tem alguém que você acha que pode se beneficiar de ouvir isso, compartilhe, mande esse episódio para o maior número de pessoas que precisam conhecer mais, né, saber sobre a doença de Parkinson, e profissionais que podem se interessar por esse trabalho também desse grupo que a Nayane está conduzindo, para que a gente possa levar essa mensagem a mais pessoas e mais lugares, né? Eu queria que você deixasse também, Nayane, uma mensagem para os profissionais da saúde que estão começando a trabalhar com pacientes que têm os transtornos do movimento. Sejam muito bem-vindos, é o meu primeiro recado. Vocês têm muito a acrescentar. Eu acho que trabalhar nessa área traz um acréscimo para os dois lados, para a gente que aprende muito, mas em especial para os pacientes e familiares que estão enfrentando uma coisa que já é difícil. E o nosso papel é ajudá-los a ter uma vida melhor. Então, estudem, se envolvam em grupos de discussão, procurem equipes com as quais vocês consigam discutir casos, que vocês consigam trocar experiências, porque muito do nosso trabalho se faz em equipe. E é importante a gente ter essas habilidades e ter espaço para isso também, é claro, de discussão. É muito importante conhecer em específico cada doença que vocês estão enfrentando. Isso serve para os profissionais e para os pacientes. E vocês encontram muitos materiais em boas fontes. Isso é um cuidado também para se procurar. Busquem intervenções baseadas em evidências, porque a gente vai fazer o que funciona. E se vocês tiverem interesse em propor algo diferente, que vocês possam se envolver em grupos de pesquisa, porque existe ainda um espaço muito grande para que a gente descubra novas coisas. E hoje em dia, às vezes a pessoa está em um local isolado, um profissional da saúde está em um local mais isolado, não consegue ter acesso, como aqui em Ribeirão Preto, né, a um hospital das clínicas, onde você tem todo um setor dentro do hospital das clínicas que trabalha com uma clientela desse tipo, tem uma maior facilidade no acesso às pesquisas, né? Mas eu acho que mesmo aquele profissional que está num ambiente um pouco mais isolado, está um pouco mais sozinho, ele tem como entrar em contato com outros profissionais ou participar aí do grupo que vai discutir tudo isso, né? Exato, a gente tem hoje um grande recurso que é a internet, que conecta a gente onde quer que a gente esteja. A gente pode fazer grupos de discussão, grupos de estudo, existe todo um aparato hoje, uma estrutura para se fazer teleconsulta, inclusive de neurologia. Então, a gente pode pensar em organizar grupos clínicos online. É uma coisa que está se desenhando aí. Então, onde quer que o profissional esteja, a informação pode ser acessada. Depende da gente buscar. E isso diz respeito ao paciente também, né? Que tanto o profissional pode estar num lugar um pouco mais distante, né, dessas informações, como o paciente também pode estar nesse local, né? Exato. E aí eu preciso lembrar o paciente sempre que ele é o centro do universo. Pode ser assim meio narcisista, porque no caso do paciente precisa ser. É ele quem vai saber a dose necessária, o tipo de intervenção que agrada mais ele, o que funciona. Então, quanto mais informação ele tiver, mais competência ele vai ter para organizar e pedir para essa equipe as coisas que ele precisa.
Então, investir no conhecimento do paciente, para mim, é algo muito central. Muito bom. É importante esse trabalho de divulgação, é muito bom que você esteja aqui. Eu, obviamente, conte muito com a gente sempre, não só aqui no podcast, como instituição e vários recursos, para que esse trabalho continue chegando para mais pessoas mais longe, possa se expandir bastante. E acho que precisa ser valorizado, as pessoas precisam conhecer, né? E aí, por hoje, infelizmente, a gente vai ter que dar a triste notícia de que o nosso tempo está finalizando, né? Mas foi muito importante, muito bom estar aqui com você, Nayane. Todas as informações que você nos trouxe são informações muito úteis, tanto para os pacientes como para os profissionais da saúde, que têm esse desafio aí pela frente, né? De trabalhar com pacientes portadoras dos transtornos do movimento, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no nosso PsicologCast hoje. Eu que agradeço a oportunidade, eu fico muito feliz e grata pela abertura que vocês dão a esse tipo de iniciativa. Eu fiquei muito feliz quando a gente pôde fazer o nosso evento de reabilitação aqui. Vocês não hesitaram em qualquer instante em abrir as portas, e eu acho que isso diz muito sobre a instituição, né? O quanto vocês estão dedicados a fazer o conhecimento avançar e chegar nas pessoas que precisam. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, e eu fico muito feliz de ter levado o nome da FAPSI por todos esses lugares que eu passei. Muito obrigada por isso. Legal, muito obrigado, Nayane. E vocês estão seguindo a gente aqui, esse episódio. Se inscrevam nos nossos canais, esses episódios estão tanto no Spotify como no YouTube. Se inscrevam nas nossas redes sociais para que vocês acompanhem as novidades, os lançamentos. Compartilhem com mais pessoas, liguem lá o sininho para receber as notificações dos novos episódios e cortes que surgem por aí, e continuem sempre com a gente aqui até um novo episódio do PsicologCast. Até mais, pessoal.